Cavaleiros e cavaleiras, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje vamos com uma análise da obra Rakudai Kishi no Eita, mais conhecida como Rakudai Kishi no Cavalry. O anime começou em 2015, a light novel, que é o material original, começou em 2013 e ainda continua em lançamento. Agora vamos com uma breve sinopse, mas antes é importante salientar que se você não viu o anime, recomendo que feche esse vídeo ou continue com sua conta em risco. Então, a obra foca-se em Ikki, um cavaleiro que, embora tenha nascido em berço de ouro, vai comer o pão que o diabo amassou. Mas a sua vida vai começar a mudar quando ele conhece uma princesa de um reino não tão grande, mas enfim. E essa princesa vai lhe dar dois novos propósitos. Basicamente, fizeram uma promessa de ir para o torneio juntos, e a mais complicada, que é manter sua castidade até o casamento. Então, vamos começar pelos pontos negativos. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar a sexualização desnecessária. Podemos ver muito bem essa cena lá naquele episódio em que a Stella é meio que obrigada a tirar a roupa por causa do plano lá que eles tinham, né? Pra pegar a atenção dos sequestradores e tal. Só que nessa cena em si, eles focam muito no corpo dela. Eles poderiam focar no lado mais animalesco dos sequestradores, ou até mesmo no rosto da Stella, para passar aquela situação bem complicada que ela está tendo que passar, até para talvez explorar isso mais profundamente em episódios posteriores. Embora tenha dito sobre ter focado mais no rosto da Stella, para talvez explorar mais para frente esse trauma, digamos assim, eu sei que isso não tem no original, então isso não seria um problema apenas do anime. Só quis deixar isso bem claro. Mas não, eles focam totalmente no corpo dela, totalmente sexualizada e tal. Tem até pose de heroína. É uma cena até bem animada, que isso é meio triste, né? Eles poderiam ter usado essa animação em cenas de batalha, mas não, né? Embora não seja a obra em si, não tem tanto hate quanto em outras do gênero, comparado a outras, mas ainda assim tem algumas cenas que poderiam ter utilizado essa animação para melhorar alguma cena de batalha, né? Aproveitando ainda essa mesma cena, temos um outro problema, só que nesse caso já é mais questão de roteiro mesmo. Basicamente, como eu já falei, a Estela estava pegando a atenção dos sequestradores e tal. A Chizuru, que é a irmã do Ikki, estava entre os reféns, e só que entre as reféns tinha uma cúmplice dos sequestradores, enquanto a Chizuru estava fazendo uma barreira lá. E essa que estava com os sequestradores, essa cúmplice, ela estava com arma de fogo e não pensou em atirar da Chizuru para acabar com todo o plano deles. É uma coisa totalmente sem sentido. Faz parecer que ela tem cérebro de batata. Então, chegamos no próximo problema, que é a Ayase. Bom, basicamente ela é a filha lá do samurai que tá dando um de stalker, porque ela queria ajudar o protagonista, mas tinha vergonha e tal. Mas isso seria resolvido se ela falasse com a Chizuru, que é a irmã do Ikki. Mas enfim, o Ikki acaba ajudando ela a ficar mais forte e tal. Posteriormente ela acaba traindo o protagonista, porque ela queria vencer o torneio e tal. É meio sem sentido, porque o que ela queria era ficar mais forte. Vencer o torneio não a torna mais forte, mas ter a ajuda do Ikki pode tornar ela mais forte. Mas enfim, né? Acontece que ela meio que trai ele, e o que nos leva a outro problema, porque ele acaba dando uma de santinho, e mesmo ela traindo ele e tal, ele continua querendo ajudar ela com aquele espírito santo de protagonista shounen. O que nos leva a um próximo ponto, que vamos lá, é quando começa a explorar mais o passado do protagonista. Vemos que mesmo ele sendo de uma família nobre, todo mundo, seguranças e até outros nobres e tal, tratam ele mal, o que é bem sem sentido, porque mesmo ele sendo fracassado e tal, ele ainda assim é de uma família importante e batem nele e tal, o que eu acho muito sem sentido. Mas o maior problema aqui é a questão do pai dele. Bom, vamos lá. Mesmo o Ikki se esforçando e tal, o pai dele simplesmente não liga. Tipo,
o pai prefere ver o filho humilhado do que ele ganha uma luta? Isso não seria bom pra família dele? Me fez pensar muito. Véi, que viagem é essa, véi? Faria muito mais sentido o pai planejar de alguma forma a morte do filho ou mandar ele pro exterior para que esquecesse da existência dele. A forma que a família do Ikki age para denegrir a imagem do filho não faz nem um pouco de sentido. Parece que é mais um vamos fazer aqui um passado triste pro protagonista para o público se comover. Me fazendo pensar, será que é melhor ver o filme do Pelé? Então vamos com os pontos positivos, até porque não é um objetivo ficar só falando coisas ruins dessa obra. Vamos falar também o que tem de bom nessa obra, né? Bom, uma coisa que eu gosto muito é a forma que essa obra pega certos clichês e quebra esses clichês. Temos no primeiro episódio um evento, digamos assim, que a Estela basicamente está seminua, aquela clássica cena que o protagonista abre a porta e acaba vendo a heroína quase sem roupa. Só que a reação que ele tem é totalmente diferente. A reação que ele tem, basicamente, ele também tira a roupa, ele também fica seminu, meio que para eles ficarem kits. E é uma atitude totalmente diferente. O autor basicamente brincando com os clichês. Um outro exemplo que temos disso já é uma questão mais do roteiro mesmo, que é quando o Ikki diz que tem uma irmã e a Estela pergunta se eles na verdade não são irmãos de sangue. Eu achei bem interessante quando eu vi o Ikki falando que eles eram realmente irmãos de sangue, embora eles não se pareçam nem um pouco. Mas enfim. Segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é o romance. O Ikki, ele é bem sincero. A Estela, embora ela seja tsundere, ela não é aquela tsundere tão extrema. O que faz com que o relacionamento deles facilmente aconteça e fazendo com que o roteiro possa aprofundar mais esse relacionamento. E isso é realmente muito interessante e é bem difícil de se ver isso em uma obra, ainda mais em um shounen. Uma cena bem interessante é aquela cena em que a Estela fica com febre e tal, e eles entram em uma cabana, se eu não me engano, e aí a Estela tem que tirar a roupa e tal. É uma cena quase hentai que você pensa que não vai ter nada fisicamente. Realmente não tem, mas o motivo por não ter é bem plausível. O Ikki deixa bem claro que, bom, que ele pode acabar fazendo alguma coisa e tal, mas ele acaba, ela até pergunta se ele quer, mas ele acaba recusando. Por quê? Porque ele acaba meio que valorizando muito o relacionamento deles e ele quer poder dizer para o mundo, digamos assim, que ele gosta dela com orgulho. Então, ele prioriza tanto o relacionamento deles que no momento ele não faz. O que é bem plausível. E isso é uma coisa que raramente a gente vê em uma obra. Raramente mesmo. Stella. Ainda na questão do romance, temos até direito a casamento no final da obra, o que deixa o romance assim, bem fechadinho, embora a história em si ainda não tenha acabado. Bom, chegamos a outro ponto que eu acho muito interessante, é como o Ikki, embora ele tenha aqueles traços de protagonistas shounens bem padrões, ele ainda assim é humano. O Ikki não é o melhor cavaleiro. Então ele tem as suas inseguranças. Vemos muito isso quando ele luta contra o Shizuya, que é um cara que humilhou ele no passado. E ele fica tão nervoso para a luta deles que ele não toma decisões lógicas que seriam bem simples para ele realizar. Ele simplesmente não realiza porque ele está muito nervoso. E isto é bem interessante, eu acho que é muito bom pro personagem. Mas quando ele recorda da promessa que ele fez com Stella, ele tem a determinação suficiente para voltar a lutar.
大丈夫。僕は必ず勝つよ。勝負に関して必ずなんて言葉を使うタイプじゃない。この公式戦という舞台にたどり着くまでどれだけの苦労を重ねてきたのかを考え、普段通りにしていることこそ異常だったのよ。そうだわ。緊張しないわけがない。Vemos algo do tipo lá no final da temporada, no último episódio, em que ele novamente se segura na promessa que ele fez com a pessoa que ele gosta para seguir em frente, porque ele estava em situação bem complicada ali, da questão da família dele e tal, não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas é bem interessante ver esse lado do Ikki. E por fim, temos o último ponto, que é a direção. Gostaria aqui de falar daquela cena em que o Ikki está sendo interrogado e naquele momento ele está sendo totalmente engolido pela situação. Vemos a representação gráfica disso por estar tudo em preto e branco, apenas algumas cores, como amarelo, deixando aquele local totalmente mais melancólico. E quando ele recebe aquela carta da Stella, que na verdade é só uma mecha de cabelo dela, vermelho, aquilo dá mais esperança pro Ikki. Ele começa a ganhar um pouco mais de cor, embora o local ainda continue muito opressor. E isso é demonstrado muito bem através das cores. A direção nessa cena é simplesmente sensacional. Ainda na direção, outra cena muito bem dirigida é quando o Ikki está conversando com o pai dele. E ele pensa que finalmente vai ser reconhecido, mas o pai destrói totalmente o sonho de Ikki de ser reconhecido por ele. E temos uma representação gráfica bem interessante do Ikki todo preto e chega até a sair uma lágrima vermelha para mostrar o quão triste ele está. Porque o sonho dele, basicamente, ele queria ser reconhecido pela família dele e ele percebeu que isso nunca vai acontecer. 何を泣いている。僕とこの人は最初から決定的に切れていたんだ。 E por fim, vamos falar da última cena em relação à direção. De certa forma também é a última cena, porque é no final, é no último episódio. É a última cena de luta da obra, que é a cena do Ikki contra a Tuca. Essa cena é muito interessante, porque ela é a menor luta, se eu não me engano, da obra, porque ela acaba em um golpe dos dois. A luta, embora seja bem simples, para falar a verdade, porque é só um golpe dos dois, a direção consegue deixar ela muito épica. Novamente, usando aquele preto e branco, parecendo de mangá, muito bem animado, e passa toda a tensão que a luta precisa, embora, lembrando, é apenas um golpe. E faz até muito sentido, porque teoricamente, quanto mais forte fica, mais rápidas as lutas deveriam ser. Na lógica, né? Mas enfim, essa cena é simplesmente magnífica. E para encerrar, vamos agora dar uma nota crítica e uma nota de entretenimento. Bom, em questão de entretenimento, damos a nota 6. Essa primeira nota, embora eu tenha dito que foi entretenimento, na verdade é crítica. Só percebi isso na hora que estava editando, então eu peço desculpas. E bom, continue com o vídeo. Embora não seja aquela obra super bem feita, ele faz muito, a direção é muito boa e ele te mostra muito bem como você pode pegar alguns clichês e quebrar esses clichês. E isso é muito interessante. Agora, já na questão do entretenimento, damos a nota 7. Porque ele é uma obra que te entretém muito bem. Você vai se divertir muito vendo essa obra, principalmente se você curtir dois gêneros especificamente: ação e romance. Você vai amar, se você gostar de ação e romance, essa obra é pra você. Veja. Bom, assim acabamos a nossa análise. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.